Desculpa, gente. Vamos lá. Então, Isabela, não sei se você está conseguindo me ouvir agora, conseguindo me ver, mas as videoaulas aqui participam, a gente faz funcionar da seguinte maneira. Os alunos ficam com o microfone mutado, né? Como você está agora. Eles ficam à vontade se quer abrir a a sua câmera, né? Mas sempre quando tiver alguma dúvida, se você quiser, você pode é, a- botar a mensagem no chat ou abrir o seu microfone e falar, professor, tem uma dúvida, e assim vai, tá bom? Então é o seguinte, hoje, hoje vamos começar não, desculpa. Sou o professor Wesley, primeiro vou apresentar, né, Isabela? Eu sou o professor Wesley e sou professor de História e Filosofia, mas hoje nós vamos dar Filosofia, tá bom? E hoje vai terminar Filosofia Medieval, tá bom? Então vamos lá. O que seria... a gente trabalhou primeiro a primeira parte, né? A gente trabalhou na primeira parte da filosofia medieval, a patrística, né? De Santo Agostinho, e o entendimento dele de fé e razão, o pensamento dele através disso, né, do que seria a filosofia, e a filosofia sendo uma, uma muleta, né, basicamente subordinada, uma ferramenta exclusiva da teologia e nada mais. E hoje nós vamos passar para a última parte, né, dessa filosofia medieval, que é a filosofia escolástica, né? E o interessante é a gente analisar que ela é bastante oposta ao pensamento da filosofia é, da filosofia da patrística de Santo Agostinho, né? Então vamos defini-la agora. Bom, a filosofia patrística de Santo Agostinho, ela trabalhava muito com o pensamento platônico, né? Ou seja, o pensamento do filósofo Platão, da Grécia Antiga. O que Platão vai falar? Platão vai falar que o mundo é dividido no mundo das ideias e no mundo sensível, né? O mundo real, que é esse que a gente está vivendo agora. E interessante analisar que Santo Agostinho ele acredita nisso, só que ele vai falar o seguinte, que o mundo das ideias é o mundo perfeito, né? O mundo de Deus, e o mundo sensível, o mundo real, o nosso mundo, que é o reino dos homens, né? Ele vai fazer essa divisão. Então a gente consegue analisar muito bem quando a gente fala que da Idade Média a filosofia era rendida e subordinada à teologia, né? Então vamos lá. O que é como o pensamento escolástico medieval, né? Ele trabalha. Bom, como eu falei para vocês, a patrística trabalhava com um sentimento totalmente diferente, né, com um sentimento voltado para o amor, para Deus, o bem e o mal, e assim vai. Não que na escolástica não trabalhe isso, mas eles pensavam muito mais, né, muito mais não, mas eles pensavam com pouco critério rigoroso e acadêmico, diferente da escolástica. Mas por que, Wesley? Bom, a primeira coisa é a escolástica vai ter esse pensamento por conta de algumas situações. Por exemplo, é, na, na época em que a escolástica vai surgir, a gente está falando que vai surgir também dentro da Europa Ocidental uma coisinha chamada universidade. A universidade vai existir nessa época, na Europa Ocidental, no Oriente Médio já existia já faz muito tempo, né? Mas a universidade, como a gente entende hoje, né? Ela vai existir já nessa época.
E isso é importante, porque a gente vai ver uma necessidade de sistematização desses pensamentos. Por exemplo, a gente está falando da criação de uma universidade. Então, se cria uma universidade, você vai ter que dar, né? Você vai ter que disponibilizar aulas, cursos, matérias para que possam ser cursadas, certo? Então, opa, Lucas entrou. Vai entrar mais alguém, Lucas? Que eu estou falando aqui loucamente. Beleza. Então, a primeira coisa que vai existir, vai fazer fomentar essa vontade, né, essa vontade do nascer do pensamento escolástico, vão ser a criação das universidades dentro da Europa Ocidental. Ok? Outra coisa, bom, outra. Que susto, meu vizinho. Outra. É, é, outra Outro momento que vai facilitar também esse pensamento da escolástica é que já ocorrendo as cruzadas, né, o ressurgimento do comércio de longa distância, a gente vai ter esse contato entre o Oriente Médio e a Europa ocidental, né, mais forte. Então, nessa época, vai começar a ter o conhecimento do Oriente Médio indo para a Europa Ocidental, né? Essa troca existindo, e também os textos. Bom, muitos textos, quando as cruzadas chegam, eles trazem muitas coisas, né? E principalmente esses textos. Esses textos vão existir. Textos gregos, de filósofos gregos, latinos, né? Até mesmo orientais, e que isso vai pesar em cima desse pensamento filosófico. Ora, eles vão estar ali com textos que eles nunca tinham lido antes, como Aristóteles, né, como Ovídio, e assim vai. São muitos. Então você vai ter essa chegada desse conhecimento, desse saber dentro da Europa Ocidental, e isso vai colaborar com o pensamento escolástico. Beleza? Bom, ok. E aí, como surgem essas universidades? Bom, existia uma. Opa, Alexandre, meu parceiro, chegou. Aí sim, aí sim. Aí sim. Bom, vou voltar um pouquinho. Tranquilidade, tranquilidade. Vou voltar um pouquinho para você pegar, tá? Mas fica calmo, hoje a aula é tranquilinha. A gente vai fechar a filosofia medieval, porque aí a gente já vai entrar para filosofia moderna. Então vamos com calma, tá bom? Então vamos voltar. Bom, vamos começar com filosofia medieval, escolástica, a gente já saindo do pensamento patrístico, ok? Né? E aí agora a gente vai entender um pouco de São Tomás de Aquino e o pensamento escolástico. Show? Então vamos lá. Escolástica. É interessante a gente parar para analisar, porque a escolástica, até um certo ponto de vista histórico, ela vai ser totalmente, não totalmente, mas um oposto a esse pensamento patrístico. Por quê? Primeiro, lembra que o pensamento patrístico está muito ligado ao pensamento platônico, né? A divisão do mundo em duas realidades. Para Santo Agostinho, esse mundo das ideias seria da, o mundo das ideias seria o reino de Deus e o mundo sensível seria o reino dos homens, né? E a filosofia seria nada mais, nada menos que uma ferramenta subordinada totalmente ao pensamento filosófico, quer dizer, ao pensamento teológico, né? A teologia. Agora, entrando na escolástica, a gente também vai entrar numa época em que o comércio de longa distância já tinha voltado a existir, né? A gente está falando também da época após as cruzadas, então o contato Europa Ocidental e Oriente Médio
voltou a ser mais forte ainda, né? E a gente vai também ter muitas coisas para favorecer esse pensamento escolástico. Por exemplo, nessa época em que a gente está falando do pensamento escolástico, as universidades estavam voltando, né? Estavam voltando não, perdão, mas estavam sendo criadas na Europa Ocidental. Lembrando que no Oriente Médio existe desde 700, né? Desde o ano 700. E aí a gente está falando por volta de 1200, né? Alguma coisinha assim. É esse pensamento da Idade Média. Então a gente está tratando do ressurgimento, não, mas da criação das universidades. Entendido isso? Então, a gente está falando que esse pensamento vai começar a ser mais sistematizado, né? Porque a patrística nada mais era do que a catequese criada pelos padres daquela época, como Santo Agostinho. E agora a gente está falando que quem vai criar, né, esse pensamento filosófico, óbvio, ainda vão ser pessoas ligadas à Igreja Católica. Porém, esse pensamento agora vai ser criado por professores, né? Como São Tomás de Aquino, como São Estevão. São Estevão? Isso, São Estevão. Santo Estevão ou São Estevão? Não lembro direito. Deixa eu ver aqui. São Estevão. Então, a gente está falando de um pensamento mais sistematizado. Até porque a gente está falando também de uma universidade, e a universidade, como a gente conhece, ela oferece cursos, matérias, né, para você exercer, sair de lá tendo o pleno exercício daquilo que você está estudando. Então, isso vai exigir também durante essa universidade medieval. Óbvio, não eram todos os cursos assim, muito pelo contrário. Tanto que nem existia um curso de filosofia. Porque, lembrando, a filosofia para Santo Agostinho, ela nada mais é do que uma ferramenta para ser usada pela teologia. Isso ainda vai continuar. É a Idade Média. A filosofia ainda vai ser essa ferramenta, mas vai ter um outro propósito aí, né? Ela vai ter uma independência, né, do seu pensar filosófico, mas nem tanto. Tá bom? Então, a primeira coisa que vai favorecer esse pensamento escolástico, certo? O surgimento das universidades. O segundo é esse contato com o Oriente Médio. Lembrando que as cruzadas já passadas, né, o comércio de longa distância já bem estruturado e também renascido, esse sim, né, que tinha parado por um bom tempo e agora voltou, vai favorecer muito isso. Mas por quê? Bom, essa troca de conhecimentos, até mesmo comercial, vai favorecer pra caramba. Por quê? Muitos textos vão chegar na Europa Ocidental. Textos de pensadores latinos, gregos, árabes, e que vai ajudar muito nesse pensar filosófico, né? Tanto que vai chegar textos de Aristóteles que vão mudar muito esse pensamento. Porque lembrando, Santo Agostinho ficava muito com o pensamento platônico. Até porque, naquela época, Platão era um filósofo que a Igreja Católica permitia estudar e compreender. Aristóteles, ele não era muito falado, ele não era muito estudado, até porque tinham poucas coisas traduzidas, né, de Aristóteles, então isso vai ser super importante. Tanto que Aristóteles vai ser o pensador principal da escolástica. Né? O pensamento base vai ser de Aristóteles, que São Tomás de Aquino vai beber muito dele, que a gente vai ver. Compreendido isso, gente? Posso continuar? Bom, Alexandre deve ter dado uma dormida. Beleza, valeu, Alexandre, obrigado. Sempre me ajudando. Show de bola. E aí, a gente vai. Eu quero pegar só um pouquinho que eu acho muito importante, é o seguinte: como nascem essas universidades? As universidades, elas vão surgir através de uma coisa chamada escolas catedrais. As escolas catedrais eram escolas
gerenciadas pela Igreja Católica, né? Não, tranquilo, Alexandre, tranquilo. Show de bola. As escolas catedrais, elas vão ser escolas geradas pela Igreja Católica, né? Gerenciadas também, e vão ser escolas dentro dos centros urbanos. E quando a gente fala centros urbanos, a gente já está falando dos burgos, já, né? Então, essas escolas catedrais são feitas dentro dos burgos para educar mesmo a galerinha, como se fosse, Alexandre, você que é evangélico, como se fosse aquela escola dominical, né? E para os católicos a catequese, certo? Então, é basicamente daí que surge. Só que algumas igrejas se tornaram muito grandes, né? E principalmente, muitas dessas escolas catedrais eram feitas dentro de monastérios. Então, os pensadores, né, daquela época vão começar a criar, gerenciar esses centros de conhecimento, que serão as universidades, e, óbvio, não poderia ser muito diferente. A Igreja Católica vai estar 100% presente nas universidades. Até porque ela vai gerenciar esse conhecimento também, né? Como a gente vai ver com São Tomás de Aquino. Beleza, isso? Só uma curiosidade, né? E também, tipo assim, os 4 cursos bases das primeiras universidades, né, que vão existir na Europa Ocidental, vão ser artes, teologia, direito e medicina. Essas são as 4 principais, né? Beleza? Vamos continuar. Bom, e esse é engraçado, porque quando a gente fala de universidade, a gente já pensa, tipo assim, nossa, como é que o pensamento filosófico daquela época, que era subordinado ao pensamento da teologia, né, o pensamento teológico, vai funcionar? Porque a gente está falando de de uma geração de pensamento, né, de entendimento filosófico que leva à razão, que leva uma razão em cima, em combate com o pensamento teológico, que é bom também deixar claro, não é que a teologia não produza nenhum conhecimento, porém, óbvio, pode se aplicar um sistema racional para você tentar compreender o que a teologia vai perguntar, mas para você fazer isso, você precisa ter fé naquela divindade que a teologia quer se debruçar. Infelizmente, quando a gente fala de teologia, a gente está falando do entendimento das religiões monoteístas, né, as principais, que é o catolicismo, né, melhor, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Essas são as 3 principais, né, e que principalmente são estudadas dentro da teologia. Então, como é que a gente, né, como é que isso vai acontecer? É aí que São Tomás de Aquino entra. Porque, como eu falei para vocês, mesmo é São Estevão, sempre esqueço o nome dele, né? É isso mesmo, São Estevão, sendo um belo exemplo de transição do pensamento patrístico para o pensamento escolástico. Eu vou botar depois lá no Google Classroom de vocês, para vocês analisarem, né? Mesmo ele sendo o ponto perfeito de mudança, São Tomás de Aquino ele encarna e leva com ele esse negócio, tipo assim, parceiro, matei no peito, isso é meu, tá ligado? É assim que vai acontecer. Por quê? Bom, São Tomás de Aquino vai resolver novamente a questão de fé e razão. Nada mais, nada menos, né, essa discussão que eu falei antes, nada é mais ou menos fé e razão. Elas andam juntas, uma é subordinada à outra. Como é que isso funciona? Bom, primeiro eu queria falar o seguinte: muito desses pensamentos filosóficos, né, aristotélicos, usados na universidade nessa época da Idade Média, eles vão ser considerados até heréticos, né? Vão até ser considerados como heresia. Por exemplo, no material que eu coloquei para vocês no Classroom, eu peguei algumas frases desse pensamento
né, filosófico, escolástico, e que foi considerado heresia pelo bispo de Paris, por exemplo. Não há condição de vida mais excelente do que dedicar-se à filosofia. Na realidade, por que isso é herético? Bom, basicamente, você está falando que a condição de vida, a excelentíssima condição de vida, é se debruçar sobre a filosofia e não se debruçar pelo conhecimento de Deus. Lembrando que a filosofia é nada mais do que uma ferramenta naquela época. Heresia, né? Basicamente, está cancelado. O que mais aqui? Vou pegar outra. Não se deve crer em nada, exceto nisto que é evidente por si, ou nisto que é demonstrado a partir do que é evidente por si. É muito louco, que parece uma riminha, mas ele nada, tipo, ele apenas está falando que você só deve crer naquilo que está evidenciado para você, do que você acredita, do que você entende, conhece, experimenta, analisa, estuda. E se você for parar para analisar, a vontade divina não é para ser estudada. A vontade de Deus não é para ser estudada, é para ser consumida, né? É para você consumir e ter fé. É a vontade de Deus. Heresia, cancelado. Né? E a última é: o homem não deve se contentar da autoridade para obter certeza a respeito de nenhuma questão. E tá, basicamente, vamos lá. Se você quer saber de algo, basicamente, naquela época, se você quer ter certeza de algo, a principal autoridade é Deus. E através de Deus, ou seja, através da sua fé, você vai acreditar naquilo que Deus está falando. Como assim eu não posso acreditar em uma autoridade? É heresia isso. E é engraçado, o que essas frases estão remetendo? Essas frases estão falando sobre o pensamento de Aristóteles. Lembram o que Aristóteles fala? Aristóteles fala sobre da sensação ao método. Aristóteles vai falar que os seus sentidos, né, a sua visão, seu olfato, paladar, o tato, a audição, tudo isso leva você a entender a sua realidade. Tanto que Aristóteles falam que Aristóteles é o primeiro cientista da Europa Ocidental. Porque ele vai criar um método de observação e de empirismo. E isso é muito importante. Saúde, mozão. E isso é muito importante para esse pensamento escolástico. Por quê? Vamos lá. Agora a gente vai para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, menino, moleque, garoto, nascido na Itália, né? Desde a juventude, pertencia a. São Tomás de Aquino era dominicano, a ordem dominicana, ordem pesadíssima de São Domingos, os caras que basicamente começaram a Inquisição, galera pesada, galera do mal, né? Então, São Tomás de Aquino, desde a sua juventude, ele já fazia parte dessas escolas catedrais. Ele entrou para ser padre, parceiro. Ele entrou para ser irmão, né? Ele entrou para ser frei. Então, ele já desde a sua juventude, desde o começo da sua adolescência, ele já fazia parte do corpo do clero católico, né? Então, nasceu em 1225, morreu em 1274, né? Ou seja, cara, ele nasceu basicamente na época certa para entrar em contato com esses textos, né, que foram traduzidos, que foram levados para a Europa Ocidental, tá? Então, ele está muito bem inserido nisso. Até porque esses textos vão diretamente para monastérios, para essas escolas catedrais que vão virar universidades. E aí que vem a pegada. Por quê? Como eu falei para você, falei para vocês, né, esse pensamento filosófico, esse pensamento teológico, eles estavam se batendo. Não tinha como encaixar.
E aí é que São Tomás de Aquino entra. São Tomás de Aquino, ele vai falar o seguinte, que primeiro a gente tem que entender que separar as duas coisas. Filosofia e teologia são coisas diferentes. Tanto que ele vai criar uma hierarquia. A base dessa hierarquia é a filosofia. Né? A filosofia ela vai tratar, né? Vou até para não falar errado aqui para vocês, porque eu me confundo muito. Né? A filosofia ela vai tratar de conhecimentos que só dependem da observação do ser humano. Né? Então a filosofia vai tratar de coisas mais mundanas, no bom falar. Né? Então, por exemplo, como assim, Wesley? Como as coisas mundanas? Uma pergunta muito simples. Deus existe? Isso é uma pergunta mundana. Aí você fala assim, por que, Wesley? Bom, porque basicamente São Tomás de Aquino vai falar para você reparar à sua volta, o mundo. Deus está presente em todas as coisas vivas. Deus está presente na natureza. Deus está presente em você. Reparar em você. Deus te criou. Você é a obra divina. Né? Então a filosofia ela vai estar separada, porque ela vai tendo base nessa hierarquia. E aí a filosofia vai se tratar de coisas mundanas, né? Das dúvidas dos homens. E em cima dessa hierarquia, né, subindo o grau de conhecimento, você vai estar a teologia, né? Que a teologia ela vai estar, estariam essas disciplinas, né? Estariam esses conhecimentos, esses métodos que só depende do pensamento, dessa parte teórica, dessa fé. Entendido isso? Então, isso é engraçado. A filosofia ela vai estar abaixo, porque ela vai tratar da coisa mais mundana, sem você usar a sua fé, mas ela tá presente ainda na teologia como uma ferramenta. Mas a teologia que vai ser responsável para tratar das coisas divinas. Então a gente consegue entender o que São Tomás de Aquino vai trabalhar com razão e fé. A razão ela vai ser entendida, né, na base, no princípio de tudo, certo? Para você entender para você entender esse mundo, para você compreender os seus pensamentos e suas dúvidas humanas. E usando esta razão, né, você vai conseguir chegar no ponto, num grau de conhecimento que vai estar a sua fé, a teologia, tratando das suas dúvidas, das suas relações com o divino. Compreendido isso? Então, São Tomás de Aquino nada mais, nada menos que resolveu o problema. Que há muito tempo, mesmo com Santo Agostinho tratando disso, né, não diretamente, mas fazendo do seu jeito, São Tomás de Aquino vai se propor a resolver essa questão através dessa observação aristotélica, através desse pensamento empírico. Né? Compreendido isso? Compreendido. Então, esse é o pensamento escolástico. O pensamento escolástico nada mais é do que um pensamento baseado na universidade, na criação da universidade, ou seja, um pensamento sistematizado. Segundo, o pensamento baseado na experiência empírica, ou seja, no pensamento escolar, o pensamento aristotélico, né? Aristóteles. Beleza? E, ao final de tudo, nesse pensamento, nessa relação entre fé e razão. É isso, né? O tempo favorecia isso. O tempo favorecia muito bem esse construir de conhecimento. Ok? É isso a aula de hoje. O que eu falei para vocês? Que a aula seria basiquinha, né? Seria rapidinha, para vocês virem com calma, porque seria mais ou menos isso. É para a gente fechar a filosofia medieval.
Eu vou botar no Google Classroom lá para vocês, tá? Os textos que eu me baseei, tá? É um texto pequenininho, pequenininho mesmo, não deve ter nem 5 páginas, para vocês entenderem isso, beleza? Beleza, Alexandre? Beleza, amigo, beleza. Tô ouvindo. Não, tranquilidade, show de bola. Bom, é isso a aula de hoje. Não é muita coisa, porque realmente era só a parte da a parte escolástica. Beleza? É isso por hoje. Valeu, Alexandre, pela corrida, por você chegar, tá? Eu agradeço muito, tá? Cara, então, é porque eu não penteei. Aí eu fico com esse cabelinho assim. Peço, tá muito bonito. Tá muito bonito, tá? Desculpa, Alexandre. Desculpa, perdão. Minha namorada amou. Minha namorada amou. Fiz sucesso, parceiro. Apaixonou de novo. Entendeu? Apaixonou pra tu ver, parceiro. Aí, ó, a chama voltou a acender. Nada. Olha aí, Olha aí. eu proporcionando novos momentos aí ao casal. Aleluia, irmão. Tá bom? Gente, muito obrigado. Isabela, espero que você tenha curtido, tá? Alexandre, mais uma vez te agradecer por tudo, por essa correria que você está tendo, que você está voltando, né? Eu não esqueci, eu li a sua mensagem, vou te responder, tá bom? Não se preocupa não, tamo junto, tá? E é isso. Agradeço, muito obrigado, um beijo, né? E é tudo nosso.